Hoje nós vamos falar sobre os 5 mitos da cerveja artesanal. Bom, o primeiro mito que nós vamos discutir hoje é que eu acho que todos vocês já escutaram, né? A cerveja tem que ser estupidamente gelada. Isso é muito curioso, né? Ver esse pensamento, e é um pensamento só de locais extremamente quentes, né? Como o Brasil, isso é clássico, né? Bar bom é o bar que tem aquela cerveja estupidamente gelada. No resto do mundo, essas cervejas elas não são servidas estupidamente geladas. Elas são servidas a uma temperatura que varia de 1, 2, 3, tem cerveja que passa até de 5 graus Celsius positivo, né? Então, elas são servidas numa temperatura bem diferente da nossa cerveja aqui. Que se a gente chegasse num bar e essa cerveja fosse servida para a gente desse jeito, a gente não iria gostar da cerveja. Mas isso tem uma explicação. A cerveja que é produzida no Brasil e vendida em massa, que a gente diz cervejas comerciais, elas não são de boa qualidade. Então, ela tem que ser bebida mesmo muito gelada para que anestesia nossas papilas gustativas e a gente não sinta como ela é ruim. Então a gente aproveita o frescor daquela cerveja numa temperatura muito quente, é muito bom. Eu não vou dizer que eu também não gosto disso, eu gosto também de beber essa cerveja bem gelada quando eu vou no boteco, quando a cerveja é ruim. Aí é o jeito de se beber essa cerveja numa boa, com um bom tira-gosto, coisa de boteco, né? Em determinados locais do mundo, vocês veem até em filme, locais que as pessoas pegam as latinhas e do mesmo compartimento que eles transportam, eles pegam a latinha, abrem a latinha e tomam. Realmente, algumas dessas cervejas podem estar numa temperatura bem maior do que a gente beberia. Mas vocês têm que considerar também que vários locais no mundo, a temperatura naquele momento pode estar muito fria. E isso, a latinha pode estar próxima do que é interessante beber. Uma das viagens que eu fiz, eu e minha esposa e uns amigos, a gente foi para um local que a temperatura estava extremamente fria. Estava em torno de entre 10 e 15 graus negativos. A temperatura então muito fria. E a gente comprou para experimentar as cervejas do local. Fomos num supermercado e compramos algumas latinhas de cervejas variadas para a gente conhecer a cerveja desse local. Chegamos no quarto, a gente viu que se botasse na geladeirinha do quarto, demorava muito para gelar, né, para a gente tomar. Aí nós tivemos a ideia de amarrar a latinha, o negócio de abrir da latinha, amarrava com o cadastro de um tênis e botava para fora da janela pendurada. Gente, era rapidinho, ela gelava, porque lá fora estava muito frio. Então, ali estava tomando a temperatura ambiente, né? Porque era muito frio. E se a gente deixasse muito tempo ali, ela congelava. Então era como se vocês botassem uma latinha no freezer. Então esse mito da cerveja ter que ser muito gelada não procede, porque depende da cerveja. Tem estilos de cerveja que precisam ser tomadas a temperatura de 8 graus Celsius, 10 graus Celsius. Isso está no estilo da cerveja. Outras cervejas, 4 graus. As ales normalmente ficam entre 2, 3, 4 graus para serem bebidas. As lagers, um pouquinho entre 1, 2 graus, normalmente são servidas. Na nossa cerveja comercial, muitas que existem por aí, realmente só muito gelada para a gente poder curtir aquela bebida. Um abraço.
O segundo mito que nós vamos discutir é que cerveja escura é mais forte que cerveja clara. Para começar essa discussão, vamos entender por que a cerveja fica escura. Teve um vizinho meu que achava que para a cerveja ficar escura, porque a gente botava sangue de boi na cerveja. Então era o sangue que dava cor na cerveja. Na realidade, gente, o que faz a cerveja ficar escura ou mais clara é o tipo de malte que a gente usa. Dependendo da torrefação, do processo de maltagem que a cevada passa para virar malte e despertar as enzimas, evidenciar o caramelo, evidenciar o torrado nos maltes que a gente usa, ela passa por esse processo de torrefação. Então existem vários tipos de torrefações que vão dar maltes diferentes. E a gente faz uma mistura, um mixer desses maltes para poder chegar no que a gente quer. Bem, então a cerveja escura deve-se ao malte. Isso não quer dizer que uma cerveja escura é mais forte que a cerveja clara. Vamos dar alguns exemplos. Eu posso fazer uma cerveja escura, porque eu vou usar um malte torrado no processo, e deixar ela com uma densidade muito baixa, usando até uma levedura lager, e fazer uma cerveja tipo uma Pilsen, que vocês bebem com a cerveja leve e tal, escura. Então, essa cerveja, que é até chamada de Black Lager, né? Ela é extremamente leve, é leve igual a Pilsen, igual a cerveja comercial, só tem a cor escura. Agora, muitas receitas que existem, muitos estilos de cerveja escuras realmente exploram uma densidade grande no início, quer dizer, usa uma carga de malte muito grande, então fica com muito açúcar no processo e as leveduras vão trabalhando. Quanto mais fermentação essas leveduras fizerem, mais álcool vai ficar na cerveja. Então, geralmente, as cervejas mais escuras tendem a ter um pouquinho mais de álcool. Mas isso depende da receita, né? As belgas, por exemplo, existem várias cervejas belgas, como a Stepel. Elas são cervejas claras, mas trabalham com uma densidade alta, ficando com 10% até de álcool, quase um vinho. E ela é clara. Então, gente, esse mito de que cerveja escura é mais forte é um mito que não está correto, né? É realmente um mito, né? E a gente tem que trabalhar essa concepção. Lembrando que muita gente confunde cerveja forte com cerveja amarga. Então, tem gente que fala assim, essa cerveja é muito forte. O forte que a pessoa está falando é porque ela tem muito lúpulo. Então, tendo muito lúpulo, fica amarga, a pessoa acha que é forte. Está sendo enganada pelo paladar. Muitas vezes, como as belgas, que eu já citei, essas cervejas têm pouco lúpulo, não são amargas, mas são extremamente cheias de álcool. Aí o forte vem do álcool. Então a gente tem que separar muito bem quando a pessoa fala que a cerveja é forte, se ele está falando forte de amargor ou forte de densidade e concentração de álcool. Terceiro mito. Esse terceiro mito está relacionado ao segundo mito. Muita gente acha que cerveja lager é mais leve que a ale. Então vamos explicar primeiro a diferença. Existem dois grupos de cervejas que são produzidas com tipos de leveduras diferentes. Existe a levedura lager, que trabalham embaixo do fermentador, quer dizer, baixa fermentação, e tem as leveduras ale, que são de espécies diferentes, e essas ale trabalham em cima do fermentador, alta fermentação. Então elas produzem uma cerveja com algumas diferenças. Bem, cerveja lager
que as pessoas dizem que geralmente são cervejas leves, não é bem assim. Depende de qual cerveja, qual a receita que estamos fazendo e qual estilo. Por exemplo, a Doppelbock, uma cerveja que pode chegar a 8% de álcool. Então, é uma cerveja extremamente forte e feita com levedura lager. Já algumas feitas com levedura ale, como por exemplo a Cream Ale, a Colt. Então essas cervejas elas são extremamente leves e são feitas com levedura ale. Então esse negócio, achar que por ser lager a cerveja vai ser leve, você partir desse princípio, você pode ser enganado pelo tipo de cerveja que você está tomando. Então, não se baseie pelo nome, porque isso vai variar de acordo com os estilos de cerveja que você pode encontrar no mercado, e esse mercado tem crescido muito, você pode ter uma surpresa do que você acha que está certo. Quarto mito, eu já escutei isso demais. Água boa é água de nascente. A gente tem essa tendência, porque muitos de nós têm nossa ancestralidade, né, familiar, ela vem muitas vezes da roça. E na roça a gente sempre usa, né, e usava água vindo de uma fonte, de uma nascente que era coletada e chegava na nossa casa. E todo mundo pensa que essa água é boa. Tem gente, na hora que eu estou viajando, vejo alguém parando em determinadas bicas de água e coletando água para levar para casa, água para beber, porque aquela água é água boa. Gente, não é bem assim. A água pode vir de uma nascente, se o solo onde está essa nascente, a região onde está essa nascente, for uma região que tem uma turfeira, para dar um exemplo, que é uma substância em decomposição no solo, essa água pode ser extremamente ácida. Se essa água corre por determinadas pedras num rio, ou nasce no meio de pedras e vem para ser coletada, ela pode ser muito alcalina. Além disso tudo, mesmo não tendo interferência humana nessa corrente de água, muitos animais defecam, animais fazem xixi na mata, e isso drena com a chuva para dentro dessas nascentes. Então, encontrar coliforme fecal, né, que é uma bactéria, na água de nascente é muito comum. Não quer dizer que é humano. Coliforme fecal de animal, que é uma bactéria. Então, falar que essa água é boa só por ser de uma nascente não é muito legal. Tem gente que ainda fala assim: eu coleto água de poço. Não quer dizer que essa água de poço é boa. Muito pelo contrário, ela pode ser péssima, porque ela pode ter tantos componentes químicos que não teria numa água normal, que poderia atrapalhar a sua cerveja. Aí muita gente ainda pode pensar assim: mas a água que eu compro mineral não vem de uma fonte? Vem de uma fonte que está sendo analisada, que está sendo validada, que está sendo qualificada como de ótimo consumo para você. Não é simplesmente uma água que você pegou no ambiente, é uma água que está sendo analisada. Então, muita gente fala: lá em casa eu tenho um poço artesiano, a água, é ótimo, eu vou usar essa água. Não quer dizer que você vai fazer uma boa cerveja com ela. Então, um conselho que a gente dá para quem pretende usar essas águas, que faça uma análise. Faça uma análise dessa água, compare com a água cervejeira indicada pelos mestres cervejeiros, né, pessoas, os químicos que trabalham com isso, compare e, se necessário, faça ajustes. De repente você tem na sua nascente, no seu poço, no seu rio, né, você tem uma excelente água, não quer dizer que a água é ruim. Só não pode afirmar que é boa, antes de você conhecê-la quimicamente e saber se ela é adequada para a sua cerveja.
Inclusive, as águas que são servidas da rede de abastecimento, elas são coletadas no rio cheio de problemas, de esgoto, de tudo, químico, o que for. Elas são tratadas e são distribuídas para as nossas casas. Essa água é uma água muito boa para fazer cerveja, dependendo do local. A nossa aqui em Vitória é boa. A gente só precisa fazer algumas correções de sais para adequar aquela água para o estilo da cerveja que a gente está fazendo. Somente isso. Quinto mito: cerveja na garrafa é melhor do que cerveja em lata. Eu vou voltar a muitos anos atrás. Meu pai, eu garoto, meu pai falava assim para mim: filho, vai ali, compra 4 garrafas de cerveja tal, que ele tinha uma preferida, de casco escuro. Aí eu tinha que comprar, eu tinha que pedir, eu quero 4 cervejas tal de casco escuro, porque os cascos da cerveja naquela época vinham de verde, amarelo, âmbar, e meu pai gostava do casco escuro. E estava certo, né? Que é a melhor cor para preservar a cerveja. Mas ele não tinha um motivo naquela época para isso não, era tradição. Igual muita gente, tem umas tradições que eu acho muito legal comentar, né? Tem gente que quando vê essas cervejas comerciais aí, já vi gente falar isso para mim no bar, falar assim, ó, cerveja antártica, porque Brahma é chopp, porque Brahma chopp, cerveja antártica, o nome, né? Eu acho mó barato essas crendices populares. Mas, voltando para o nosso invase, na realidade, nós podemos considerar hoje, para comercializar, 3 invases. O clássico, que sempre foi a garrafa, o atual, que está sendo a lata, e o mais moderno ainda, a garrafa PET. Bem, dessas 3, se a gente for considerar o produto guardado ali dentro, vários experimentos já foram feitos com isso. Na lata, a gente tem a melhor cerveja. Utilizando a lata, a gente tem menor chance de oxidar a cerveja, menor chance de ação da luz, e ela, por ser neutra, ela não interfere muito na cerveja. Então, a cerveja na lata tende a durar até mais do que em outro local. Na garrafa, nós temos pouca luz, ela é âmbar, né? Mas temos o problema de quebrar, temos o problema de explodir a garrafa, e na lata isso não corre esse risco. E além do peso, né? Você, numa fábrica, para transportar garrafa, você quase transporta o dobro em lata. Então, economicamente, é muito melhor. Sem esquecer da faixa de reciclar. Todos dois, garrafa e lata, são recicláveis. Mas o alumínio da lata é muito mais rentável para o catador e muito mais fácil de reciclar do que o vidro, que o vidro quebra, ele precisa se tomar muito cuidado na manipulação dele. Latinha é só amassar. Então tem todos esses parâmetros. E o growler, esses growling que a gente compra para engarrafar, ele é um ótimo reservatório. Ele é um reservatório barato, fácil de usar, não quebra, não amassa. Só que tem um probleminha. Ele é o que mais sofre intervenção do oxigênio. Na luz eu não vou nem falar, eu acho mais do oxigênio e mais chance de vazar, de escapar o gás dela. Então, é uma cerveja no growler para você tomar aquela cerveja fresca. Aquela cerveja que acabou de ser pronta, você coloca no growler para você tomar rapidamente. Lata, a melhor. Garrafa está sendo substituída pela lata.
Não quer dizer que uma cerveja na garrafa vai ser horrível, não é isso. Eu estou falando apenas das tendências. Hoje, se você comparar uma garrafa, uma cerveja envasada na garrafa, envasada na lata, eu e meus filhos aqui, nós preferimos a lata pelo sabor, pela manutenção das características da cerveja. Apenas isso.